Meu nome é Ana Paula, tenho 36 anos, trabalho aqui na escola desde 2006. Agora em março, dia 13, exatamente, estarei fazendo 19 anos. Eu comecei aqui na escola como auxiliar, lá do infantil. Por indicação de uma amiga, que na época trabalhava aqui, né, a Kátia. E daí eu vim, né, fiz a entrevista com o Cláudio, ele era diretor e a Maria Helena era coordenadora. E aí eu comecei a trabalhar, né, ajudando lá no infantil, e eu estava no primeiro ano de faculdade, né? Então, assim, tudo que eu aprendi, tudo que eu sei hoje, né, eu aprendi aqui na escola, porque eu entrei, eu não tinha experiência com nada, assim, né, em termos de escola. Eu sempre trabalhei desde os meus 15 como babá, então eu trabalhava com criança, mas em termos de educação, do que fazer, né, de ensino, não. Então eu entrei aqui com a experiência com criança, mas com muito amor. Então eu tinha muito amor, como eu tenho, e eu comecei, né, em 2006. E quando eu me formei em 2009, eu pedi uma oportunidade. Assim que eu me formei, né, me formei em junho de 2009, e eu pedi uma oportunidade, né? Eu tinha aquela vontade, né, de permanecer aqui na escola e aquele medo, né, que sempre tem de terminar a faculdade, não conseguir ingressar, né? E aí o não eu já tinha. Então eu fui, sentei com a Maria Helena na época, e pedi uma oportunidade, né? E no dia em questão ela não falou nada, né? Mas né, com a minha fé rezei, deixei, né, em aberto para ela, falei, olha, eu tenho muita vontade, né, se tiver alguma oportunidade, você achar que eu mereço. E aí ela conversou com o Cláudio e na primeira oportunidade que tiveram, graças a Deus, eles me deram uma oportunidade. Na época eu comecei com mini maternal, uma salinha de 3 crianças, né? Inclusive uma dessas crianças é a Suzy, né, que ela se formou, né, vai entrar aí na faculdade. E é pequenininha, acho que ela tinha um ano e um mês, alguma coisa assim. E foi assim minha primeira turminha que eu levo até hoje no coração, né? Hoje eles estão aí trilhando já aí a faculdade. E fiquei, né, esse meio ano com o mini maternal. Depois, no próximo ano, eu fiquei com o maternal, fiquei 2 anos no maternal. Em 2012, eu tive uma oportunidade para estar vindo para o fundamental, com o segundo ano. Então, desde 2012, eu estou com o segundo ano, né? Enfrentei muitas coisas nesse período aí, né, desde 2012, porque é muito difícil, né, a gente nessa vida assim de professor, principalmente eu que era monitora, né? Então a gente, assim, eu carregava comigo essa questão de mostrar para Maria Helena e para o Cláudio na época, né, que eles confiaram em mim, né, que eu poderia, que eu era capaz. E com os pais também, né? Porque até então era a primeira monitora que se tornaria professora, né? Então assim, foi um desafio muito grande, né? Mas assim, tudo que eu sei, tudo que eu sou hoje, eu devo à escola. E tudo que eu aprendi, eu devo à escola. E assim, é um lugar muito gostoso de trabalhar, né? Eles confiam muito na gente, né? Eles dão carta branca. Hoje os pais assim também apoiam, né? E sempre apoiaram, na verdade, né? Mas assim, eu falo que a minha trajetória até hoje, eu tive que estar mostrando, né, que eu podia, né, que uma auxiliar que, né, que não sabia nada, né, então eu estudei bastante com a ajuda de muitas pessoas, muitas professoras que, né, hoje tem algumas que não trabalham aqui, né, mas assim, que foram essenciais para essa minha vida e me apoiaram muito e me ensinaram muito, né, então assim, tudo que eu sou não foi só por mim, né? Eu tive muitas pessoas, porque a gente sempre fala assim, o Edgar sempre fala que aqui é uma família, e realmente é uma família. Ninguém consegue nada sozinho. Se a gente não tiver o apoio da profissional do outro segmento, né, ou da direção da coordenação, a gente não consegue, né? Porque e é um material que sempre vai se atualizando, né? Então, assim, se a gente parar, se a gente não buscar, a gente não consegue, né? Então, E para assim, você, o que que representa a escola para vocês? Dar aula aqui, ter começado aqui, ter se desenvolvido, evoluído como profissional aqui, e hoje continuar aqui prosperando, evoluindo. olha, eu falo que é a minha vida, né? Assim, eu não me vejo.
atualmente eu trabalho em outro lugar, mas eu não me vejo não trabalhando aqui na escola, né? É minha vida e assim eu tenho muito orgulho, né? Eu sou uma pessoa que eu sou muito grata e eu tenho muito orgulho de estar aqui e estar completando, né, esses 19 anos e estar no ano que a escola está completando 25 anos. Então, assim, eu tenho muito orgulho e eu falo mesmo assim de coração que eu tenho muito orgulho de ser da família São José. E quando você olha para as crianças que você já deu aula lá atrás, e você vê elas se desenvolvendo agora, cada vez evoluindo cada vez mais, qual que é o sentimento que você tem? Olha, o meu sentimento quando eu vejo assim, né, esses alunos que foram meus e principalmente com o índice que a escola tem de aprovação, né, nos vestibulares, assim, eu tenho sentimento de satisfação, né, de trabalho cumprido, né, porque é um segmento que, para chegar lá no terceiro colegial, precisou passar por todas as etapas, né, e eu fico muito feliz porque eu vejo que eu fiz parte, né, de tudo aquilo que a criança conquistou, tudo aquilo que é adolescente, né? Que não é mais criança quando chega no terceiro. Eu sempre falo com os pais, às vezes eu encontro alguns pais, meu filho já está na faculdade, meu filho já está atuando, né? E para mim ainda é criança, né? Porque eu pego lá no segundo ano. Mas eu fico muito satisfeita, né? Dá uma felicidade, assim, eu sinto no fundo do coração que eu tive parte daquele sucesso daquela criança, eu fiz parte, né? É, como sempre eles falam, assim, né, a gestão fala que é um trabalho de formiguinha, né? Cada professora faz um pouquinho. E aí quando chega lá, né, que aí o Edgar começa a postar, né, tanto, né, que passou em tal faculdade, em tal, às vezes passou em primeiro lugar, passou em 2, 3, 4 faculdades. Fico muito feliz. Foi uma jornada, É né? uma jornada, né? E aí passa um filme, né? A gente lembra tudo que passou, né? Às vezes a criança entrou, mal sabia andar, né? Chorava, né? Aquela fase de adaptação. Então passa um filme na cabeça. Passa um filme assim. Às vezes a gente até brinca, né? Os adolescentes passam assim na sala. Professora, tá vendo? Eu passei em tal faculdade, eu não gostava de estudar, eu não gostava de português, né? Então a gente vê a evolução, né? O desenvolvimento, o amadurecimento, né? Que esses alunos têm. A Escola São José, para mim, representa uma família mesmo, né? Uma família, para mim, pessoal, a realização de um sonho de criança, né? Porque desde criança meu sonho era ser professora. Então, assim, é uma realização, né? E uma família. Olha, eu acho que o marco, assim, na minha vida aqui na escola foi eu ter tido essa oportunidade, né? De monitora, porque, assim, a gente sabe que a Escola São José tem um nível muito alto, né? Então, para estar na Escola São José, a gente sabe que precisa ser qualificado, estar, né, aprendendo a cada dia. Então, para mim, um marco foi quando eu tive essa oportunidade, né, que o Cláudio me deu essa oportunidade, junto com a Maria Helena, de sair, né, da função de monitora para a sala de aula. Então, eu acho que foi assim um divisor de águas na minha vida, né? E eu ter tido essa perseverança, né, do dia que eu pedi essa oportunidade, porque às vezes as pessoas, né, pensam assim, ele sabe que eu me formei, né, não precisa eu pedir, ele sabe. E não, né, tanto que quando o Cláudio me chamou para conversar, a primeira coisa que ele falou, olha, nós estamos te dando essa oportunidade, além de conhecer o seu trabalho, mas também porque você veio, né, você pediu, então, assim, é porque você quer muito. Então, assim, para mim foi um divisor de águas, porque eu poderia muito bem ter saído, já que quando eu pedi, né, essa oportunidade, a Maria Helena não falou nem sim nem não. Ela só escutou e eu agradeci sair, né? Então, assim, rezei muito, né? Tenho muita fé e mostrei mais meu trabalho. Então, eu acho que se eu tivesse, de repente, desistido, né? Não, ela nem ligou, né? Não. Se eu tivesse desistido, eles não teriam me dado essa oportunidade e eu não sei o que teria sido da minha trajetória, né, profissional. Então, um divisor de águas, assim, com certeza foi essa oportunidade que eu tive. É que depois dessa minha oportunidade, tiveram mais algumas monitoras, né, que entraram como monitoras, se esforçaram, mostraram o trabalho, né, e que hoje dão aula, né, inclusive aqui na escola, né. Então, assim, acho que esse foi um divisor.